Bom dia, amados, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez é um privilégio compartilhar com vocês aqui do Ministério Pentecostal Tabernáculo de Deus e com vocês uma palavra de fé, Manhã com Deus. Hoje nós vamos falar sobre Lucas capítulo 15, versículo 1 a 7. Diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e escribas murmuravam dizendo: Esse recebeu pecadores e com ele comes. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não a deixa no deserto as 99, e vai após a perdida, até que venha a achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros, rejubilando, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E palavra maravilhosa, a ovelha perdida, né? Veja bem, amados, os escribas e os fariseus murmuravam contra Jesus por receber pecadores e comer com eles. E ele aproveitou a oportunidade para contar-lhes essa parábola, a fim de ilustrar seus interesses em salvar o pecador. Primeiro, uma descoberta penosa. Perdera uma ovelha. O pastor amoroso possui 100 ovelhas e as cuidava com dedicação. Mas se uma se perdera, o que representa essa ovelha? O mundo inteiro, Israel, um pecador apenas. Não importa, Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele deixou as 99 no aprisco, deu por falta de uma, e angustiado saiu pelos montes à sua procura. Este é o dever do pastor, buscar as ovelhas ausentes e ajuntá-las às 99 no redil antes que a morra. Buscou com perseverança, até achá-la, diz a Bíblia. Ele foi perseverante, não descansou até achá-la. Buscou-a por amor, ou por causa do amor que ela representava. Que o Senhor nos guarde de sermos mercenários, né? Em nome de Jesus. Buscou-a com amor. Seu amor à ovelha perdida o levou a arriscar a sua própria vida para achá-la. És uma ovelha perdida hoje? Deus te ama e enviou o seu filho para morrer na cruz para salvar-te. Depois, a alegria do pastor, e achando-a, ele pôs em seus ombros alegre. Que momento glorioso para o pastor! Achou sua ovelha que se perdera, não usou o cajado para quebrar-lhe a perna, não a repreendeu, nem a censurou, levantou-a com carinho e a pôs sobre seus ombros, depois de pensar-lhe as feridas e curá-las. Depois voltou ao aprisco. Que alegria para aquela ovelha, antes perdida, sem esperança, agora em segurança, nos ombros do seu amado pastor. Quantas ovelhas hoje estão desgarradas, andando de aprisco em aprisco, em busca de um pastor? És tu uma dessas? Descansa, pois, nos braços de Jesus. Jesus é o bom pastor. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas. João capítulo 10, versículo 15. Não há amor maior do que este. Tu já provaste este amor? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. João 10, 27. Tu ouve a voz de Jesus a chamar-te? Vem e segue-o. Dou-lhes a vida eterna. João 10, 28. Crê em Jesus e jamais perecerá. Conclusão, meus amados. Cristo deu a sua vida por nós ao Calvário. Ele te busca agora. Não ouve o seu passado, mas aceita Jesus. Amados, a ovelha perdida. Quantas ovelhas hoje estão desgarradas, perdidas? E nós temos que tomar cuidado. Existem alguns pastores que vão atrás somente daquelas ovelhas que podem lhe trazer lucro. Ovelhas, infelizmente, que vai lhe trazer lucro no dízimo, na oferta, na sua posição de status, no seu cargo diante da sociedade. Mas não é isso que Jesus está ensinando, amém? Não é nada disso que o Senhor está ensinando. Ele diz assim, olha, que o Senhor nos guarde de sermos mercenários,
Porque esse tipo de pastor é o pastor mercenário, que vai atrás da ovelha, não porque ele quer trazê-la de volta, porque ela está perdida, cansada, ferida, longe do aprisco, mas porque ele tem interesse no que ela pode dar. Não é esse tipo de Amanassúbia. O Senhor diz que buscou a sua ovelha com amor. O amor pela ovelha perdida levou ao próprio pastor a arriscar a sua vida. Era uma ovelha perdida. Deus te ama de tal maneira que enviou seu único filho Jesus para morrer naquela cruz para salvar-te. Então, achando, ele põe ela sobre os ombros com alegria. Que coisa gloriosa, né? Amados, veja bem, e ele traz de volta ao seu aprisco, ao rebanho, o aprisco pela qual aquela ovelha pertencia. Hoje, nós estamos vivendo uma época que eu vejo assim com muita tristeza. Quantas ovelhas, meu Pai, estão trocando de aprisco? E eu pergunto, por que tudo isso? São ovelhas que muitas vezes querem se adaptar a novos hábitos. São ovelhas que não criaram raízes. São ovelhas, amados, que muitas vezes querem um aprisco mais moderno. Amados, o que leva essas pessoas a ficarem pulando de um aprisco para o outro? Isso me chama a atenção, porque a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Esse tipo de ovelha que uma hora está aqui, outra hora está na outra igreja, outra hora está na outra, ela não sabe discernir a voz do seu pastor. Desculpa, essa não é a ovelha que está desgarrada. Essa ovelha é chamada ovelha desobediente. Ovelha que não é levada pela voz do pastor, mas é ovelha influenciada por outras pessoas, por outros tipos de interesse. Não devemos estar com essas ovelhas. Você que já morou no interior, você sabe do que eu estou falando. Quando cai um entardecer, que o pastor vai lá buscar, as ovelhas podem estar todas misturadas, mas cada uma desce para o seu próprio aprisco. Aleluia. Hoje, as ovelhas, uma hora está aqui, outra hora está ali, outra hora está acolá. Meu amado, que tipo de ovelha você é? Uma ovelha que age dessa maneira é porque ainda não aprendeu a ouvir a voz do seu bom pastor. Não é dessa maneira que nós devemos agir. Amém? Uma ovelha que confunde, uma hora é um pastor que chama, outra hora é outro pastor que chama. Meu amado, a Bíblia diz assim que Jesus é o bom pastor e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Cuidado. Muitas ovelhas saem do aprisco porque estão dando ouvido a ovelhas que não conseguem se alimentar mais, ou então não é que não conseguem se alimentar mais, é porque são seduzidas a acharem que o alimento daquele campo é melhor do que esse. E sabe o que acaba acontecendo muitas vezes? Acabam muitas vezes se desiludindo e se tornam ovelhas sem aprisco, perdidas e desgarradas. Não seja como essas tais, porque Jesus deu a sua vida pelas suas ovelhas, e não há mais maior amor do que este, amém? Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, tá? Você que está aí, pensando em mudar de igreja, a não ser que seja uma mudança necessária, porque de repente a igreja que você congrega, você vai para o interior, ou vai para uma cidade que o teu ministério, a tua congregação não tem igreja lá, aí é diferente. Pede uma carta de apresentação, procura uma igreja pela qual você se adapte, aí é diferente. Mas eu não entendo essas pessoas que mudam de uma igreja para outra e ainda falam assim, mas lá eu me encontrei. Peraí, então até hoje você estava perdido? Se você estava perdido, eu te pergunto uma coisa, é porque até então você não tem ouvido ou não tinha ouvido a voz do bom pastor. Cuidado, não se deixe levar, meu amado, minha irmã. Essa é uma palavra séria. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Amém? Porque eu lhe dou a vida eterna. Seja ovelha que tenha discernimento de ouvir. Seja ovelha que tenha discernimento, que saiba que se Deus se colocou naquele aprisco,
no tempo oportuno, Ele tem algo para fazer na minha e na tua vida. Um abraço grande para você. Reflexão. Manhã com Deus. Ministério Tabernáculo de Deus, Pastor Carlos Alberto. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Que a graça, a comunhão, a virtude e a desconsolação do Espírito Santo repouse e esteja agora presente sobre cada vida, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus.